Olá, amigos, muito boa tarde. Começamos neste momento mais uma Rede Coep de mobilização social aqui na Rádio Com 104.5. Aqui a comunicação é um direito de todos e nós estamos esperando o nosso convidado, Luiz Fernando Wolff, para falar sobre apicultura. Deve estar meio encrencado nesse trânsito nosso, que já não é um trânsito de cidade média, né? Pelo menos nesse horário, né, Pedrão? Tá difícil aí a questão do trânsito. Mas nós já estamos com a nossa primeira participação, que é o Paulo Fonseca, cirurgião dentista. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, tudo bem, Rui? Alô, tá baixinho. Boa tarde, doutor. Olá, boa tarde. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E esse calorzinho, tá bom? Tá bom. Inclusive, a nossa dica de hoje, a nossa conversa odontológica, envolve alguma coisa sobre o que estava falando. Um dos fatores causadores do estresse, né? O trânsito, cada vez pior, essa correria e a necessidade de estar em vários locais. E a pergunta que ficou, que surgiu é: o que é bruxismo? Alô? Opa, não, deu um probleminha aqui. Tá certo. O que é bruxismo é a pergunta que foi feita. Então, e por que ele acontece e possíveis soluções para resolver esse problema, né? O bruxismo nada mais é o ato de ringir os dentes, né? Esfregar os dentes um no outro, normalmente involuntário, principalmente durante a noite, quando a pessoa está dormindo, desencadeado principalmente por problemas relacionados ao nosso estresse, à nossa correria, aquela tensão do dia a dia. Também tem outras causas, que pode ser causas de problemas de articulação, pessoa que tem problema na mordida. Então aí é muito normal alguma atividade que gere um estresse, por exemplo, estou fazendo uma pós-graduação, algum problema de doença, problemas econômicos temporários, financeiros, que gerem aquela temporariedade de estresse. Então leva a que a pessoa tenha esse problema de ringir os dentes. O que pode ocasionar esse ringir dos dentes? Pode ocasionar o desgaste deles, expondo a parte interna dos dentes, a dentina, e causando uma sensibilidade ao ar, a líquidos gelados. Além do que, se for muito grave, também maior, mais intenso esse bruxismo, pode levar até mesmo a uma fratura do dente, pelo tamanho do desgaste que ele vai causar, além do afiamento desses dentes, né? Ficam afiados, causando depois traumas na própria bochecha, na língua, por esse fio do dente que acaba machucando as estruturas moles da boca, vamos dizer assim. E causas de tratamento, se for essa causa de estresse temporário, pode fazer uma placa de bruxismo, que ela não atua na causa, mas sim na consequência, para uso pelo período, que, por exemplo, estou num doutorado, numa pós-graduação, enquanto está fazendo usa, que vai evitar o desgaste do dente. E em casos mais elevados, mais intensos, procurar o cirurgião dentista especializado, que é o ortodontista, ou quem trata só de oclusão, para fazer uma placa rígida, que aí vai atuar na causa, mudando a musculatura, alterando a forma e maneira de morder daquela mastigação para corrigir esse problema. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, doutor, que surgiu até de uma conversa em relação ao deslocamento, né, dos dentes, né, conforme a idade, principalmente quando há uma extração, né, onde fica aquele espaço, normalmente há um deslocamento dos vizinhos, né, para ocuparem esse espaço. Não só dos vizinhos, Luiz. Mas, desculpe, interromper. Claro, não, pode. Eu te interrompi, não sei se essa era toda a pergunta. Sim, pode continuar. Então tá. A gente tem essa coisa de, às vezes, responder a parte da pergunta, mas ainda tem mais um pedacinho. Bom, então, assim, não só dos vizinhos, mas também do antagonista, quer dizer, se houve a perda da arcada superior, o inferior voltar a migrar em direção a eruptar, que é o famoso vai nascer. Se dente pensasse, ele só pensaria uma coisa: eu vou nascer, quer dizer, ele vai crescer para dentro da boca, vai eruptar,
até encontrar um ponto de referência que ele pare essa erupção, que é o dente antagonista, quer dizer, é o que morde com ele. Se nós tirarmos essa referência, a tendência é ele continuar eruptando novamente. E aí pode até haver uma perda do dente antagonista por ele sair do alvéolo, vamos dizer assim. Ele sai do osso e acaba podendo haver a perda. E lateralmente, devido à mordida, se existe um espaço, o dente pode migrar para ocupar esse espaço, causando com que haja problemas na mastigação depois e na mordida, sim, causando problemas de articulação. Então é importante, se a pessoa tiver uma perda dentária, o mais breve possível repor essa perda, fechando aquele espaço que foi criado, nem que seja de uma forma não a ideal, porque existem, eu hoje só tenho condições de fazer um tipo de trabalho, mas gostaria de fazer outro. Faça, consulte seu cirurgião dentista, sempre tem mais de uma forma de recuperar perdas, todas com vantagens e desvantagens, e aí pelo menos veja o que está dentro das suas condições, da sua disponibilidade, reponha esse dente, nem que depois seja feita no futuro uma melhora de um outro tipo de trabalho, mas é importante não deixar o espaço vazio. Faz sentido a pergunta que fizeram. E até tem a ver então com relação a o bruxismo né? Que se o dente ele cresce um pouco acima do normal para ocupar esse espaço, normalmente a pessoa tende a tocar mais com ele no outro dente. Assim que funciona? Sim, vai causar problemas de perda, de próprio tratamento de canal, porque aí fica uma coisa traumática, né? Deixa de ser uma fisiológica para ser uma mordida patológica, quer dizer, vai ter uma agressão e vai causar problema. Valeu então, doutor. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Fique ligado aí que nós já estamos aqui no estúdio com o Luiz Fernando Wolff. Ele que é um especialista em apicultura, né? Tem uma experiência muito interessante nessa área. Também vai nos falar da sua experiência de vida como profissional, né? Ele que é oriundo de Porto Alegre, se instalou aqui no nossa Pelotas faz alguns anos e tem muita coisa interessante para nos ensinar nesse programa de hoje. Ok, vamos continuar ligado aqui então. Um grande abraço a vocês, bom programa. Obrigado, Paulo. Bom, então, antes da gente passar a palavra para o nosso convidado, vamos dar o boa tarde. Temos uma convidada hoje, a Rafa, né? Rafa, tudo bem, Rafa? Tudo bem. Rafa, olá, ouvintes. Isso aí. A Rafa, de onde é que tu vem, Rafa? O que tu tá fazendo aqui em Pelotas hoje? Conta para nós. Então, hoje eu vim acompanhar a entrevista do Wolff também. Estou Uhum. interessada em saber mais sobre a morte de abelhas, então eu vim aqui. Legal. E o que tu tá fazendo? Tá estudando? Tá fazendo estágio? Eu estou estudando jornalismo na UFPEL, eu me formo no fim do ano e eu faço estágio em comunicação na Embrapa no programa Terra Sul. Beleza, seja muito bem-vinda então. Muito obrigada. Nossa, Rafaela, acho que é. Suzin. Suzy. Então já ouviram a voz da Diná, que eu já ia passar a palavra. Tudo bom, Diná? Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, doutora Wolff, né? Wolff e Rafaela, sejam bem-vindos. Boa tarde aí, nossa assessoria aí do Pedro Neves. É importante a gente estar de volta nesse programa, a gente corre bastante. O Rui estava falando do trânsito. Se corre muito para chegar aqui a tempo e tentar tornar essa tarde de quinta-feira mais agradável e sempre com informações, com projetos sociais que estão aí em andamento no nosso município de Pelotas, que é muito importante. Rui, eu podia já começar falando amanhã é o último dia de inscrições para o Pronatec, do Pronatec Mulheres 1000. Então, amanhã, dia 22 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, as mulheres que estejam interessadas em fazer os cursos de cuidador infantil e pintor de obra, é importante que se inscrevam. Além desses dois cursos, que é da capacitação para mulheres 1000, tem muita coisa, vários cursos abertos. As inscrições são ali na nossa Secretaria de Justiça Social, Secretaria Municipal de Justiça Social, que fica ali na Marechal Deodoro, esquina 3 de Maio. E aí, pessoal, você que ainda não tem um ofício, né, uma profissão que eu acho sempre bem importante, eu sei, tu também educou teus filhos. A minha filha diz, minha filha não está afim de estudar, tudo bem, se bem que, graças a Deus, ela sempre gostou de estudar, mas tenha sempre uma profissão.
E aí, pessoal, fica o recado. Tem uma profissão, tem várias oportunidades pelo Pronatec abertas até amanhã, inscrições. Obrigada, Rui. Beleza. Bom, então aqui esse espaço para os amigos Wolf e a Rafa que estão aqui pela primeira vez, talvez não conheçam, o espaço nosso aqui é da Rádio Comunitária, que é subsidiada por alguns sindicatos da cidade, né, que sustentam esse espaço há 13 anos. Esta é uma rádio pioneira em termos de rádio comunitária. E nós, como temos esse trabalho de responsabilidade social, encontramos aqui um acolhimento para desenvolver as nossas ações dentro do COEP. Aí já juntamos lá o núcleo de responsabilidade social, enfim, a nossa relação com a comunidade. Dito isso, nós vamos então apresentando o nosso convidado de hoje, e convidando também a Boa Rafa. tarde a todos. Boa tarde. Sou Tá? o Wolf. É isso aí, Wolf. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Com. Beleza. Então o Wolf, eu acho que pode contar um pouco da sua experiência profissional, né, Wolf? Como é que surgiu essa coisa da agronomia? Podemos começar por aí, mas melhor seria começar por outro lugar. Começar pelo fim. Pelo fim, né? Lá na Embrapa estamos com a semana interna de prevenção de acidentes. E tu poderias me perguntar, mas e onde entram as abelhas? As abelhas podem provocar acidentes de trabalho? Sim, podem provocar acidentes de trabalho. E aí, aproveitando esse gancho que vocês fizeram aqui em off há pouco, podemos prevenir muitos acidentes com abelhas se nós não só nos capacitarmos para trabalhar com elas, portanto, agricultores e agricultoras que tenham interesse em apicultura, uma capacitação com um curso, com treinamento, ou pelo menos acompanhando apicultores ou apicultoras mais experientes, e sempre com equipamentos de proteção adequado, equipamentos de proteção individual, que significa bota, macacão, luvas, jaleco e máscara. Mas acidentes de trabalho sim podem acontecer na apicultura também, e aí então algumas providências os apicultores e as apicultoras podem tomar para evitar um excesso de ferroadas ou coisa assim, né? E a terceira área que eu abriria dentro desse assunto é nas cidades também. As abelhas podem representar risco para as pessoas, os cidadãos, as pessoas que estão nas suas casas ou que estão circulando pela área onde as abelhas se alojam, ou onde enxames que estejam procurando lugares para se alojar acabem se instalando. Antes de tu continuar, Wolf, tu não respondeu a minha pergunta, né? Fugiu a pergunta do entrevistador, Então, que agora, quem é o Luiz Fernando Wolf? Conta um pouco da tua trajetória até tu chegar a essa especialização aí de apicultura. Certo. Bom, eu sou Parece debate político, né? Fugiu? Senhor presidente. Na área da apicultura há muitos anos já, iniciando com a minha irmã e o meu irmão menor, já de uma tradição familiar do nosso bisavô, que tinha colmeias lá na Estância Velha, naquelas regiões ali da onde os imigrantes alemães se localizaram, perto de São Leopoldo, subindo a serra. O Rio Grande do Sul, nesse período da imigração, e primeiro alemã, se acomodaram ali nessa área do Vale dos Sinos, e os italianos que depois vieram poucos anos depois, poucas décadas depois, se alojaram na parte da montanha, ou seja, na serra, né? Então, Caxias e tudo mais. Depois também as novas migrações de alemães foram ocupando um pouco da serra, como aquelas bandas de São Leopoldo não, Nova Petrópolis e Gramado, por ali. E aqui na nossa região de Pelotas, a imigração primeira foi dos italianos e franceses, e depois, posteriormente, primeiro os portugueses, né? Os portugueses com as grandes fazendas, aí trazendo nessa página feia da nossa história da humanidade, trazendo os escravos junto com eles. Então aí entraram também os negros, ocupando espaço e ajudando a construir a riqueza e a consolidar o domínio português sobre a região sul. E quando finalmente então essas migrações organizadas começaram com oriundos italianos e franceses junto, né? E um pouco depois, algum tempo depois, alguns anos depois, começaram a organizar migrações de alemães, pomeranos e aqueles ditos polacos, né, daquela região que antes era o grande
Império Austro-Húngaro, né, que misturava a Alemanha com Hungria, com Tchecoslováquia e tudo mais, Áustria, se alojaram na região de São Lourenço, e hoje ainda uma influência grande dessa imigração a gente tem no norte da cidade, naquela zona que eu não sei bem o nome do bairro, ali no fim da Fernando Osório. Ali é um lugar de tradição desses descendentes dessa imigração. Essa tradição de apicultura vem desses povos? Eles que trouxeram isso para cá? Tu não tá me deixando viajar na maionese. Não, mas não sim, dá, a tradição em apicultura no Brasil, ela é muito mais antiga do que isso, mas não em apicultura, e sim em meliponicultura. O Brasil era um grande produtor antes da vinda dos espanhóis, dos portugueses para cá. Ele já era produtor de mel, e os indígenas colhiam mel, mas num sistema extrativista, num sistema de melação, digamos assim. Eram os meladores ou os meleiros dessas colmeias de abelhas nativas. Quando houve a chegada dos portugueses, e logo depois com os animais domésticos que eles traziam nas caravelas, como gado, galinhas e tudo mais, também trouxeram colmeias com abelhas melíferas europeias. Que são abelhas que melíferas? São as abelhas que têm ferrão. As abelhas que não são nativas da América e que foram trazidas da Europa, mas também tem um grupo de raças dessa mesma espécie, abelhas melíferas, né, Apis mellifera, que não eram raças europeias e sim raças africanas, que muitos anos mais tarde, recentemente, 40 anos atrás mais ou menos, foram trazidas para o Brasil, raças dessas abelhas melíferas africanas. E aí elas se misturaram com as raças de abelhas melíferas europeias que existiam até então. Essa tradição em apicultura existiu na minha família nesse período. Depois disso, meu avô e pai acabaram se afastando do campo, em parte por essa questão do êxodo, em parte porque o setor industrial oferecia mais oportunidade. E com a minha geração, junto com os meus irmãos, nós, de certa forma, resgatamos isso. Vários anos eu participei, 19 anos, na cooperativa Colmeia. Ajudei a montar ela como um dos associados produtores e participando dos conselhos, primeiro como representante dos agricultores ali dentro, depois conselho fiscal, conselho administrativo. E também por vários anos eu trabalhei na Fundação Gaia com o professor Lutzenberger, muito idolatrado por alguns e odiado por muitos outros. Isso foram também como 12 ou 13 anos junto com ele. Ele faleceu, eu continuei trabalhando lá mais um tempo. E depois disso, 4 anos eu atuei na Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, na parte de dejetos de suínos, dejetos de aves, compostagem de carcaças, saneamento ambiental nessa área, digamos, agropecuária, né? Sim. E tive a oportunidade também de trabalhar com a área de barragens, lá dentro da própria FEPAM, na chefia do serviço da região do Uruguai, e com saneamento ambiental de áreas contaminadas. E depois disso, então, surgiu a oportunidade de entrar na Embrapa. Primeiro na Embrapa do Piauí, a Embrapa Meio Norte, e em apicultura fui contratado especificamente como pesquisador em área de abelhas, e para minha sorte, 2 anos depois fui trazido para a nossa unidade de Pelotas, a Embrapa Clima Temperado. Para nossa sorte, né? Porque Nossa, aqui foi pra criado, nossa, né? minha e da minha família. É que aqui foi criado um centro de agricultura ecológica, né? Que é lá na Cascata. E a partir daí houve uma reformulação no quadro de pesquisa, né? E isso é muito legal, né? Porque isso é uma nova linha de pensamento da pesquisa. Até então, né, não se falava muito. Com todo esse teu currículo é bom situar, né? Porque a gente, só para até para as pessoas que estão nos escutando, ter uma ideia dos perfis que nós estamos trabalhando hoje de pesquisadores, né? Nem sempre aproveitados no seu âmbito geral das suas potencialidades, mas sempre dentro de algum projeto, né, de interação aqui com a nossa sociedade. Quer falar alguma coisa, Dina? Não, eu queria que ele, recentemente, ele está chegando de um doutorado fora do Brasil, queria que ele comentasse um pouquinho para os ouvintes entenderem, e do quanto a empresa investe nesse alinhamento da responsabilidade social, porque a gente sabe que investindo em perfis como do nosso querido pesquisador, já se sabe do ganho social que vai se ter com esse teu retorno pós-doutorado.
Sim, o meu doutorado foi uma experiência excelente. Eu fui com a família toda para o sul da Espanha, na Andaluzia. Além da experiência cultural, local, de oportunidade de conviver com eles lá e de conhecer os maneirismos e os sistemas deles. Também o fato de que Espanha está muito perto de França, que está muito perto de Alemanha, que está muito perto da Inglaterra, portanto uma oportunidade excelente de fazer bastante turismo de fim de semana ou de oportunidade, né? Mas na área de pesquisa, propriamente dito, muito interessante, especialmente porque abriu não só na área de abelhas e agroecologia, mas porque abriu bastante o olhar e a atenção para a questão social, digamos assim, a questão do componente de um triângulo de sustentabilidade, o componente social junto com o componente ambiental, que ambiental inclui o aspecto agronômico, com a questão econômica. Então, o tripé da sustentabilidade, nós estamos acostumados a estender da área técnica agronômica, que faz parte do aspecto ambiental, né? Sustentabilidade do ponto de vista de meio ambiente, né? E aí os manejos e as interferências que o ser humano faz na agricultura, por exemplo, ou na apicultura, são considerados aspectos, pressões ambientais. Mas também o aspecto da sustentabilidade econômica, fundamental. Não adianta só, por exemplo, no caso da agricultura convencional, não adianta só nós pesquisarmos dentro da Embrapa que mais e mais adubo, mais e mais fungicidas, inseticidas, pesticidas em geral aumentam a produtividade, sementes de alta tecnologia aumentam a produtividade das abelhas. Então, tecnicamente, agronomicamente, nós temos uma excelente produção, super safra de um determinado produto, mel, por exemplo. Mas temos que levar em consideração também o aspecto segundo, que é o econômico. A inviabilidade econômica de um excesso de insumos ou de uma dependência externa de um determinado insumo, ou de uma determinada empresa, ou de um determinado produto, faz com que a minha produção de hortaliças, se eu não consigo produzir as sementes, eu tenho que sempre comprar e as sementes são super caras, ou o adubo tem que buscar de fora, ou então os micronutrientes, ou então os fungicidas. E aí com isso a minha inviabilidade econômica, apesar de eu vender uma quantidade enorme de alfaces e de repolho e de couve, eu não tenho dinheiro no fim do mês porque o gasto é enorme. E isso tudo escapa da minha capacidade de interferência, porque não sou eu que produzo os meus insumos, eu compro de fora. E não sou eu que determino o preço da verdura, portanto o preço está baixo e eu tenho que vender igual. Mas, além desses dois fatores muito importantes para qualquer bom agrônomo, ou qualquer veterinário, qualquer pessoa que trabalha na área do meio rural, qualquer agricultor e agricultora sabe que tem que produzir em grande quantidade e tem que sobrar dinheiro no fim do mês, mas ninguém se lembra que, além disso, além dessa produzir em quantidade e de uma maneira saudável para o meio ambiente, existe um componente social por trás da jogada. Existem as culturas que estão associadas a um desenvolvimento local e que precisam ser também não só respeitadas, mas estudadas, conhecidas e valorizadas, porque essa bagagem cultural, esse acúmulo de informações que os agricultores de uma região, que culturas, como eu estava comentando, de origem italiana, de origem alemã, ou polonesa, ou pomerana, que seja, ou portuguesa, ou das comunidades quilombolas, ou ainda mais resgatando anteriormente a isso, as comunidades indígenas, essas têm também o que acrescentar. E aí então, fazendo um parênteses, abrindo um parênteses agora, existem correntes da agricultura ecológica que se baseiam explicitamente em culturas agrícolas muito antigas, como por exemplo dos indígenas guaranis, como por exemplo dos incas e maias. E fechando parênteses, essas correntes elas defendem a sustentabilidade justamente nisso, numa agricultura de largo prazo. Valeu, Wolf. Nós temos que ir para um pequeno intervalo. No próximo bloco nós vamos conhecer, vamos falar sobre as abelhas, conhecer um pouco, vamos colocar a Rafa em atividade, nos ajudar na entrevista, que ela está muito quietinha ali, né? Exercer a sua função de jornalista. É rapidinho, você está na Rádio Com 104.5, o nosso telefone é 3222-1571. Você tem alguma curiosidade sobre as abelhas? Nós estamos com um especialista, um pesquisador da Embrapa, Luiz Fernando Wolf. Lembrando também que o nosso programa
Ele tem reprise na terça-feira, às terças-feiras, às 2h30 da tarde. Voltamos daqui a pouquinho. Rádio Com 104.5, são 2h09 da tarde, ensolarada do dia... Que dia é hoje? 21 de agosto, tá aí. A gente tá ao fundo aí com essa música flamenca trazida pelo nosso convidado, Luiz Fernando. Sim, é um flamenco diferente, é um flamenco pop, digamos assim, atual, da juventude, da gurizada, que é uma fusão de estilos, mas o flamenco... Interessante, olha só. Minha opinião lembra barbaramente Jethro Tull, uma banda brasileira, Bacamarte, progressiva regional, digamos. Agradecemos aí, vou fazer uma cota pra mim aí. Daqui a pouco a gente coloca. Bom, nós voltamos então com o nosso programa. Lembrando que aqui é 3222-1571. Vamos passar a palavra. Eu tô falando demais pra Tina e pra Rafa pra conduzirem a nossa parte dessa entrevista agora, tá bem? Com vocês, gurias. Acho que eu vou deixar com a Rafaela, porque ela é a primeira, ela já esteve, ela disse que fez um estágio aqui na Rádio Com, vamos ver que período foi, e falar um pouquinho dessa experiência. Ela está acompanhando o Wolf para, de repente, fazer uma entrevista vamos lá, Terra Sul. Fala aí então, Rafa. Isso, então, começando com a minha trajetória aqui na Rádio Com, foi a minha primeira experiência em jornalismo. Eu tinha recém-chegado em Pelotas, eu sou de Porto Alegre, eu vim estudar aqui. E no segundo semestre já de 2011, que foi quando eu ingressei, eu comecei a vir aqui, fazia parte do programa Contraponto, junto com o José Luiz Moraes, que hoje é um grande amigo. E daí, então é isso, agora eu tô na Embrapa, eu tô acompanhando o Wolf, porque eu quero fazer uma matéria sobre a morte de abelhas, que tá cada vez... Eu não conheço muito o assunto, mas que tá cada vez mais presente, que é um grande problema pro ecossistema, né? Então eu quero aprender um pouco mais sobre isso e vim acompanhar ele aqui. E esse programa que a Rafaela vai produzir vai ficar logo que pronto, né? Vai ficar disponível na internet. Por gentileza, poderia passar então todos os links do Terra Sul para que os nossos ouvintes possam acompanhar mais tarde, não só esse programa que vai ser produzido com o Wolf, mas os outros todos, que é uma série, porque o programa Terra Sul ele é um programa semanal que vai ao ar, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho. Então o Terra Sul é um programa que ele traz então as novidades da agropecuária aqui da nossa região. E ele passa na TV Nativa, às 11h30 da manhã, todos os sábados. Ele tem reprise na TV Cidade, TV UCPEL e TV Câmara. E agora nós estamos com o Facebook, que é novo, que é www.facebook.com/programa.terrasul. E tem também a nossa página, o nosso canal no YouTube, que é www.youtube.com/CPACTTS. E ali vocês podem conferir todas as nossas reportagens. Bota no Google Terra Sul, né? Pelotas, ou Embrapa Clima Temperado Terra Sul, vai achar todos esses links. É importante que você acompanhe, tem maravilhas ali. Eu sou, claro, a gente é suspeita, né? Então vamos voltar? Wolf, eu já recebi uma visita de um enxame de abelhas na minha casa, me apavorei, né? Vou te contar. Fiquei apavorada porque, assim, na final de tarde... Tava conversando com meu marido, assim, na nossa churrasqueira. De repente veio aquela nuvem, né? Uma nuvem e aquele barulho. Corri para dentro de casa, tranquei todas as janelas e fiquei na expectativa. E agora? O que eu faço? Ligo para os bombeiros? Não sei se tu já passou por uma experiência, não sei se é a Rafaela. É bem assustador. Liguei para os bombeiros. Não se preocupe, porque elas estão migrando, né? Elas estão procurando lugar para se instalar, que não seja a minha casa, né? Ficaram assim no fundo da minha churrasqueira, numa área que eu tenho, que é uma área de estar, assim, e levou, assim, eu acho que eu levei uns 13 dias para aquela visita me abandonar. Fosse embora. Bom, essa situação é muito comum, especialmente nós estamos entrando no momento mais típico de acontecer isso, que é a primavera, especialmente o primeiro terço da primavera.
E Pelotas, por ser uma cidade bastante bem arborizada e nos seus arredores tem um pouco de limitação, digamos assim, de oferta de flor, especialmente na parte mais da várzea, onde tem menos floração, e a floração da várzea, que a gente enxerga essas árvores na beira dos arroios e na beira dos valos, nos terrenos baldios onde deixa crescer as árvores, ela é uma florada mais de final de verão, final de primavera, começo de verão. Então ela é uma oferta de néctar muito baixa no período de enxameação, que é o início da primavera. Então a tendência é sim, os enxames virem mais para a cidade para se beneficiar desse ambiente um pouco mais favorável para elas. E especialmente se na agricultura cada vez mais usando venenos e pesticidas, então elas tendem a ser enxotadas, digamos assim, por um ambiente mais resguardado, que é um ambiente onde tem mais árvores, onde tem mais jardins e flores, que com frequência acaba sendo na cidade. Porto Alegre acontece muito isso, e em outras cidades grandes, por exemplo, na Europa está cada vez mais frequente isso. As abelhas estão sendo enxotadas, digamos assim, do campo pela falta de condições de sobrevivência lá. Quando elas não morrem ou quando elas não definham no campo, muitos enxames migram para a cidade porque ali está um pouco melhor ou menos ruim, tem mais oferta de néctar. E então, como uma informação concreta, né, esse período de enxameações é um período em que nós estamos mais sujeitos na cidade, o habitante urbano está mais sujeito de correr o risco de receber uma visita inoportuna e assustadora como essa. Se essa visita acontece já no final da tarde, ótimo, quer dizer que elas não planejaram vir para o oco do meu telhado ou na fresta do muro, etc. Mas, porque uma enxameação, agora, se for possível, eu vou contar a história da enxameação, que é a verdadeira reprodução das abelhas. Elas se reproduzem colocando ovos e aumentando o enxame, mas também se reproduzem se dividindo, produzindo uma nova princesa que fica na colmeia, e a rainha antiga vai buscar um novo lugar. Mas para essa operação funcionar bem, já que metade das abelhas da caixa acompanham a rainha, para essa operação funcionar bem, elas planejam muito isso. Planejam já aumentando a população de zangões, que vai permanecer na região para depois fecundar a princesa que vai ficar. Planejam isso já decidindo qual lugar que vão se instalar. Então, algumas abelhas, em vez de buscar néctar e pólen para colmeia, já se separam das demais e vão buscar, como abelhas batedoras, lugares possíveis onde se alojar nos arredores, né, num raio de, 2 quilômetros ou 1,5 km. E aí, então, elas decidem entre elas, de uma maneira coletiva, brigando entre elas, e essa que está melhor, e uma tentando convencer cada vez mais e mais outras abelhas a irem visitar o lugar que ela encontrou, porque são várias batedoras, 15, 20, 30 batedoras numa colmeia, cada uma escolhendo um lugar ótimo e tendo que convencer as demais, e depois, quando todas elas entrarem em acordo que 2 ou 3 lugares são positivos, convencendo o resto das abelhas, porque de um enxame que tem 70 mil abelhas, 30 mil ou 35 mil, quase metade delas, vão acompanhar a rainha. E então, até chegar esse momento, é uma confusão, e elas visitam várias vezes o lugar. Se elas campanha, entram, né? Uma campanha. É uma campanha, quase de propaganda, né? Primeiro de escolher o lugar mais adequado e depois de convencer as outras. Quando finalmente se convencem, então, no dia da migração, que tem que ser um dia agradável, ensolarado, típico de início de primavera, sem risco de chuva, sem risco de vendaval, portanto, elas escolhem o dia, se enchem de mel, cada uma dessas abelhas, convencem a rainha a levantar voo. Porque essa reserva de mel delas vai dar uma autonomia de voo, uma capacidade de sobrevivência de 2 dias, mais ou menos, para elas. Elas não precisariam buscar néctar em outro lugar, elas podem ir para o lugar, se alojar, construir seus favos com a energia que o mel vai fornecer para elas, gerar cera e fazer os favos, e a rainha, então, fica lá e as campeiras começam a buscar mel, néctar e pólen na rua. Se elas chegaram na nossa casa no final do dia, é sinal de que elas não escolheram ficar ali, porque elas escolhem e vão para o lugar de manhã cedo, 10 horas da manhã, 11 horas, meio-dia. Se por acaso dá o azar desse lugar que elas decidiram, depois de todo esse esforço coletivo de se alojar, era um pneu velho, uma caixa emborcada, uma lata, e aí naquele dia de manhã uma caixa de som lá em casa. Passou uma caixa de som, que seja... Passou alguém e arrumou a caixa, tirou dali do lugar, guardou na garagem, ou a lata lá no terreno baldio foi chutada e agora não tem mais lugar para elas. Ou era um oco de árvore que outro enxame se alojou, ou uma formiga se instalou, e aí já não tem mais aquele oco que elas decidiram tão sofridamente escolher.
então elas têm que ir para qualquer lugar. E aí agora uma árvore onde elas se alojem, qualquer lugar intermediário que seja relativamente abrigado para passar a noite, porque no dia seguinte elas vão ter que escolher por ali um lugar que seja o definitivo. Show. Eu observei que elas não saíram, elas realmente fizeram todo esse processo aí que o Wolf falou. Elas saiu um grupo, depois acho que dois ou três grupos de abelhas, não sei se é grupos, enxames. Elas se separaram lá em casa, elas fizeram uma briguinha e algumas foi bem estressante para mim. Pode regressar também a colmeia. O normal é elas no dia seguinte, depois que decidirem para onde ir, ou no máximo 2 dias depois, irem embora para esse lugar que elas escolheram como nova alternativa. Ou ainda voltar para a colmeia velha. Mas a tendência, se elas não encontraram onde se esconder para fazer seus favos, é elas desistirem daquele lugar e irem para outro. Eu queria te fazer uma pergunta com relação à importância desses animais para a vida em si, né? Porque Sim. a gente sabe que tu falou, por exemplo, as grandes extensões de lavouras aí, né? E de grãos principalmente, não existe abelhas, né? Porque elas foram ou exterminadas ou corridas, como tu Infelizmente falou. não, porque a grande maioria delas, especialmente as leguminosas como soja ou então essas asteráceas como o girassol, elas são muito melíferas e muito positivas para as abelhas. Tá. Então, me explica para a população em geral que está nos escutando, qual é a importância desses animais para nós, para o meio ambiente, para a agricultura, de que maneira elas agem na agricultura? As abelhas são os polinizadores, são os agentes de biodiversidade, não só porque elas carregam o grão de pólen de uma flor masculina para uma flor feminina, de uma planta para outra planta da mesma espécie, e essa é uma atividade muitíssimo importante que alguns pássaros, algumas borboletas e alguns besouros ou moscas podem fazer em algumas flores, mas as abelhas fazem com muito mais tenacidade, com muito mais garra, com muito mais empenho. Além dessa tenacidade, dessa força de vontade de levantar logo cedo, antes de clarear, muitas vezes as abelhas campeiras já estão saindo da colmeia e com frequência ao final do dia, tardinha, já está quase escuro, às vezes elas são surpreendidas na rua e têm que dormir fora de casa para voltar no dia seguinte, de tanto entusiasmo em serem polinizadoras e serem coletoras de pólen e de néctar. Mas além disso, elas têm um corpo todo desenvolvido, cheio de pelos, que serve para acumular grãos de pólen, e isso faz com que elas sejam muito mais eficientes carregando o pólen de um lugar para o outro. Além dessa tenacidade, dessa eficiência física, mecânica, né, elas têm também o que na apicultura se chama de fidelidade a uma espécie de abelhas, a uma espécie de planta. As abelhas, elas não misturam grãos de pólen de macieira com os de laranjeira, por exemplo. Se elas amanhecem buscando néctar de uma determinada floração, elas permanecem, enquanto tiver néctar naquela floração, permanecem visitando aquela espécie. Com isso, o girassol, por exemplo, tem certeza que o seu grão de pólen não vai ser levado desnecessariamente para uma lavoura de soja, por exemplo. Ou uma margarida não vai receber grãos de pólen de uma macieira ou de uma camélia. E a camélia, ao contrário, se entregou grãos de pólen para a abelha, com certeza outra camélia com flores abertas é que vai ser polinizada por ela, graças a essa fidelidade das abelhas. Desculpa interromper um pouquinho, Wolf, mas nós estamos na linha aqui com o Soler, né, que é do Centro de Estudos Ambientais. Conhece nosso amigo, parceiro aqui da Rádio Com. Alô, Soler? Alô, boa tarde. Tudo bem, Soler? Tudo bem, e vocês? Tudo tranquilo. Aqui é Rui que está falando. Tudo bem? Tudo jóia. Pois é, nós estamos aqui com o Luiz Fernando Wolf, um especialista, um pesquisador da Embrapa, especialista em apicultura. E nós estávamos, não sei se estão acompanhando aí no rádio, estávamos falando justamente do trabalho, né, de como é feito esse trabalho de polinização e o que isso significa, né, para o nosso meio ambiente. E por isso que a gente te convidou a participar um pouquinho desse debate para comentar com a gente aqui. Sim. Primeiro, mais uma vez, agradecer o convite e esse espaço muito importante que a Rádio Com mantém aí para discussões e debates extremamente relevantes para a sociedade e para a transformação da sociedade também. E dizer que esse tema da agroecologia, né, ou de uma agricultura mais sustentável,
ela é muito importante para nós do Centro de Estudos Ambientais, que sempre procurou, de alguma forma ou de outra, institucionalmente, se envolver com essa questão através de colaboração e cooperação com outras instituições, ou até mesmo através de ações individuais de seus membros, né? E eu acho que nessa caminhada aí que a gente tem trilhado enquanto sociedade civil, né, enquanto cumpridor de um papel de cidadania, a gente tem percebido que questões importantes que a agroecologia pode trazer para essa construção dessa dita sustentabilidade ou para o combate da crise ecológica, tem dois aspectos muito relevantes, né? O primeiro seria que a agroecologia pode mudar, ou pelo menos fazer com que a gente repense práticas e usos da terra, né? Que o agronegócio, por exemplo, faz, o grande agronegócio, vamos dizer assim, né? Porque a agroecologia também pode ser algum tipo de agronegócio, né? Mas o problema está naquele grande agronegócio baseado no latifúndio, né? Baseado na transgenia, muitas vezes na exploração da mão de obra do trabalhador, o grande agronegócio que diz respeito à legislação ambiental, que construiu esse lobby vencedor recentemente junto ao Congresso Nacional e ao governo federal, que reformatou o Código Florestal, que na verdade foi uma flexibilização da legislação florestal, né, onde a gente vê aí a anistia de desmatadores, né, envolvendo não só milhões de reais em multas, mas também grandes prejuízos ambientais, né, que tem a ver diretamente com esse tema que vocês estavam falando agora recentemente, né, com a questão do papel da abelha dentro dessa cadeia ecológica, né? Então, a agroecologia, no nosso entendimento, pode dizer que é possível um outro cenário de relação com a terra e de produção de alimentos, né? Até porque o agronegócio, esse grande agronegócio, ele é responsável, no caso do Brasil, por mais da metade das emissões dos gases que geram o efeito estufa, né? Que por sua vez geram esse fenômeno mundial, global das mudanças climáticas, que tem levado a uma série de extremos do clima, uma série de prejuízos sociais e ambientais pelo mundo, né? E eu acho que a agroecologia pode enfrentar essa questão de alguma forma, em alguma medida, e apontar para uma relação diferenciada na produção de alimentos, né? Com consequências positivas para a sociedade e para a natureza. Um outro aspecto importante também é que a agroecologia diz não para os agrotóxicos, né? Que desde a Raquel Carson, lá no Primavera Silenciosa, quando ela escreveu aquele livro clássico que muitos dizem... Alô? Tivemos um probleminha na ligação. Daqui a pouco a gente tenta falar de novo com um amigo dos centros ambientais. Mas a gente dá continuidade no bate-papo com o nosso amigo Luiz Fernando Wolff, amigo colega e pesquisador na área de apicultura. Mas é sempre bom de ter essas parcerias, né, Wolff? Porque é importante que é uma nova linha, né, de atuação hoje das instituições. Hoje não, já faz um tempo, né? Mas eles estão vendo cada vez mais a importância de se trabalhar não só com as parcerias institucionais, mas principalmente com os grupos organizados de agricultores, né? Sim. Que geralmente respondem melhor. As abelhas nos dão um belo exemplo com relação à parceria e trabalho conjunto, esforço coletivo para um objetivo comum. E essa é uma segunda
segunda vantagem, digamos assim, que responde a tua pergunta anterior sobre a importância das abelhas, além dessa importância através da polinização de garantir a biodiversidade na natureza, não só das plantas cultivadas, mas também das plantas nativas, árvores e plantas arbustivas e tudo mais. Mas um segundo aspecto vital da ação das abelhas é que elas são também para nós, seres humanos, bioindicadores de qualidade ambiental, portanto de sustentabilidade ambiental. A presença das abelhas e a sobrevivência das abelhas no determinado ambiente diz muito como indicador biológico sobre a qualidade ambiental, né, daquele lugar, daquele sítio, daquela propriedade ou daquela região. Na cidade, por exemplo, também, se as abelhas buscam alojar-se na cidade, isso é um indicativo interessante, positivo para os habitantes daquela cidade. Mas tem um terceiro aspecto ainda por cima que aponta a abelha como um ser muito favorável para nós enquanto humanidade. Ela nos oferece uma série de produtos. O primeiro deles é o mel, que é excelente para não só como alimento, mas também para a saúde, para combater doenças como gripes e doenças respiratórias. Mas também pólen, que é uma fonte de proteína muito importante, também o própolis, que é o antibiótico das abelhas, o antibiótico natural que é usado para gripes, resfriados, infecções, cicatrização. Também produz a cera, que é utilizada em uma série de cosméticos e receitas como hidratantes para peles muito secas, inclusive para cabelos. Existem fórmulas que usam cera de abelha e com resultados muito superiores a outros tipos de ceras vegetais ou mesmo derivadas de petróleo, claro, são sempre inferiores à cera de abelhas. Elas produzem geleia real, que é um excelente alimento muito poderoso, que é a comida das rainhas, que faz com que elas, geneticamente iguais à operária, tenham uma atividade física super intensa, com 1.200 ovos por dia e que duram 4, 5 anos colocando ovos. As operárias duram 3 a 4 meses de vida e tem uma vida muito intensa também, claro, graças ao mel e pólen. Mas a rainha tem, especialmente considerando que ela é geneticamente igual à operária, tem uma vida absolutamente superior em termos de capacidade e de nutrição, e graças à geleia real. Também a apitoxina, que ainda não tem expressão nenhuma entre a gente, a não ser o fato de que a ferroada da abelha dói muito, mas apicultores que se especializam em produzir apitoxina têm um mercado garantido no exterior. Existe uma cooperativa que compra, ela tem sede em Minas Gerais, e compra de todos os apicultores e apicultoras que produzam apitoxina e exporta isso. O preço da grama da apitoxina supera o preço do ouro. Se a gente tira o mel das abelhas, e aí, não falta comida para elas? Sim, é uma grande sacanagem colher mel das abelhas. Em certa parte sim, mas como essas abelhas, elas produzem mel em quantidades superiores àquelas que elas necessitariam em condições normais, e já que os apicultores e as apicultoras mantêm as abelhas protegidas de condições adversas, esse excesso de mel, digamos que o enxame produza para si uma melgueira de mel, ou seja, 10 quilos de mel, mas numa condição normal, manejada por apicultores e apicultoras conscientes, ela pode produzir pelo menos 2, que vai dar 20 quilos, ou 3, 30 quilos, ou 4. Muitos apicultores têm em seus apiários produtividades de 50 quilos de mel por colmeia. Alguns apicultores apontam que ano passado, ou em determinada safra muito boa, conseguiram colher 80, 90 quilos de mel por colmeia. Isso significa um superávit de mel muito acima daquilo que elas precisariam para o seu consumo. Não que elas nos deem de bom grado, porque elas costumam ferroar se a gente não fizer um bom manejo. Mas, assim como em qualquer outra área de produção agropecuária, o mel é um produto que não prejudica. Extrair o mel não prejudica necessariamente as abelhas. Um bom apicultor, uma boa apicultora, não precisa fazer mal às abelhas e ainda assim ter um bom desempenho econômico, social e cultural. Eu acho que a gente está chegando no final aqui, né? Eu não sei se a Rafa, ele chegou a responder ao teu questionamento ou não, Rafa, sobre
Essas abelhas estão morrendo? Estão desaparecendo? Sim, estão desaparecendo. Antes que ela pergunte, sim, estão desaparecendo. Especialmente em países de economia mais intensiva, mais capitalista e, portanto, de mais impacto ambiental, como, por exemplo, os países que despontam da Europa, mas também Estados Unidos. Ali chega a ter perdas de enxames de 60% das colmeias, ficando sem abelhas dentro. E depois de muito pesquisarem e tentar encontrar qual é a causa, né, como muitos pesquisadores diziam que era alguma doença super virulenta, ou era o problema dos celulares que desorientavam a navegação delas para elas poderem voltar para casa, etc. Várias hipóteses foram levantadas. Algum vírus ou algum problema ambiental? Sim. Todos esses aspectos são problemáticos, mas o principal deles todos, que se conseguiu isolar, digamos assim, como o mais grave, é um super inseticida relativamente de baixo impacto ao ser humano, porque ele tem baixo impacto para seres de sangue quente, e mesmo para insetos ele não é assim extremamente tóxico para animais que não são o alvo dele. E aqui esse super inseticida é da família dos neonicotinoides. Esse produto, ele, mesmo em doses muito baixas, ele não mata as abelhas, mas ele afeta o ciclo biológico delas e desequilibra a organização interna das abelhas e afeta a navegação delas, ou seja, afeta o retorno das abelhas para a colmeia. Elas saem para o campo, se contaminam, não morrem, já que a dose é baixa e o produto não é assim altamente tóxico para elas, pelo menos não uma toxidez aguda, e sim uma toxidez de fundo, a chamada toxidez como é essa que fica permanentemente atuando, né? Ela retorna para a colmeia e contamina o resto da colmeia, e a colmeia se desequilibra, ou simplesmente não retorna e a colmeia vai enfraquecendo. Mas a tendência é, mesmo colmeias fortes, perderem abelhas e desaparecerem. Tá, e Wolf, qual a consequência para o meio ambiente da diminuição da população de abelhas? A falta de abelhas no meio ambiente, o primeiro efeito é a menor polinização, no nosso caso, como egocêntricos que somos, os seres humanos, a falta de polinização para a produção de alimentos. A grande maioria das nossas plantas que produzem alimentos dependem de polinização, e essa polinização ela é muito mais eficiente quando ela tem abelhas, não só por vento ou outras formas. A polinização por abelhas ela é responsável hoje por 10% do volume total de produção que circula, mas os estudos apontam que 80% das plantas cultivadas que fazem parte da nossa alimentação, isso é menos do que 100 espécies, né? Ou um pouquinho mais do que 100, só ao redor de 100, 80% dessas espécies, dessas plantas cultivadas, precisam de polinização cruzada. Não são como, por exemplo, trigo ou milho, que se garantem sozinhas, mas todas as outras sim se beneficiam de alguma maneira pelas abelhas. Portanto, a ausência de abelhas ou a diminuição de abelhas prejudica diretamente a produção de alimentos, mas prejudica diretamente toda uma cadeia alimentar que é a base de alimentos para outros animais. Por exemplo, no mato, a pitangueira ou a cerejeira serve de comida para aves ou para animais menores, ou então para peixes, que uma vez que deixam de produzir grãos ou deixam de produzir frutos, não só colocam em risco a reprodução dessas espécies, do mato, por exemplo, imaginando pitangueira, por exemplo, para pegar essa situação. Ela tem menor produção de frutos, portanto, menos chance de sobreviver ao longo do tempo, já que ela produz menos sementes. E, num curto período, eles deixam de oferecer alimentos para aqueles animais silvestres que antes eles buscavam ali a sua sobrevivência, né? Então afeta toda uma cadeia alimentar na base da cadeia alimentar. Eu teria uma última pergunta aqui, Rui, com licença. Wolf, a questão do homem, o apicultor, o que tem assim no mercado assim para capacitação, para ele estar até nessa defesa, né, das questões ambientais? O que tem disponível hoje? Tem uma universidade, tem pós-graduação? Não sei se tu poderia me ajudar a informar aqui para os ouvintes. Para os homens e mulheres jovens que estejam interessados em apoiar
sobrevivência das abelhas e a manutenção do ambiente saudável, existe uma série de cursos oferecidos para isso, não só os cursos da áreas mais dirigidos à ecologia, mas também cursos mais aplicados, como esses da agronomia e zootecnia veterinária, que têm todos eles interface com a apicultura. Mas, através da Emater, por exemplo, na área rural, se tem acesso a uma série de informações, cursos e treinamentos. E também nas áreas urbanas é comum associações de apicultores, como aqui em Pelotas, que nós temos apicultores organizados em grupo e que promovem não só as suas reuniões, palestras e algum evento técnico sobre apicultura, mas também cursos dirigidos ao treinamento, capacitação de apicultores e apicultoras para ingressar na atividade ou para melhorar o seu desempenho na atividade. Olha, então nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. Wolf, obrigadaço aí pela tua presença. Acho que agora mais tarde, na época do ápice da produtividade, a gente poderia também, né, comparecer nesse espaço para a gente explicar. Tem muito assunto para a gente falar, né? Teria toda a tarde para a gente falar. Tu tem muita informação sobre as tuas experiências, né? A gente sabe também, só teu depoimento, né? O quanto de trabalho tu tem, né, pela frente. Na Embrapa existe um acervo já de publicações sobre apicultura que estão disponíveis para as pessoas solicitando ou consultando. Né? Tu poderia até deixar o teu contato, por favor, as pessoas que têm interesse. Meu e-mail é luis.wolf. Luiz com Z? Luiz com S. luis.wolff. W de, sei lá eu, O de Otávio, L de Luiz, FF de Fernando. E logo depois, @embrapa.br. Opa, tá bem. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo CD também, que eu vou escutar com carinho essa música. Como é o nome do grupo? Como é o nome do grupo? El Bicho. El Bicho. Eu vou deixar também um conjunto de material técnico aqui para ficar como acervo ou para que seja doado para alguma biblioteca de escola ou coisa assim. Ótimo. Okay. Obrigado pela tua presença. Diná. Agradeço a tua participação nesse programa. Sim, a gente se sente sempre honrados, né, quando um pesquisador diz sim para a nossa proposta aqui do alinhamento da responsabilidade social, né, que é diferente. Quando é chamado para o Terra Sul, é meio que um compromisso com a instituição. Aqui não. Aqui é um trabalho de voluntariado, então a gente está muito feliz com a tua presença. Sinta-se sempre à vontade quando tiver algum evento, alguma coisa dessa linha, dessa área. Pode estar ligando para o nosso rádio. Muito bem. E para o nosso Rádio Com e para o nosso programa. Então, obrigada, Rui. Boa tarde a todos. Obrigada, Rafaela. Obrigada, Pedro. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a todo mundo pela oportunidade e espero estar de volta qualquer outro dia para acompanhar o programa de vocês. Pareça. Um abraço a todos.